Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui mais um convidado. E o assunto agora é segurança pública. Olha, Rio Branco pode passar a ser considerada área de fronteira. Isso mesmo. E caso aconteça, isso muda o tratamento que o governo federal vai dispensar à capital no que se refere à segurança pública. Eu vou conversar sobre este e outros assuntos agora com o secretário estadual de Segurança Pública, doutor Emilson Farias. Por favor, secretário. Rogério. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Então, secretário, o senhor esteve reunido recentemente em Brasília com o ministro da Justiça, com o governador Tião Viana, e um dos temas tratados foi esse, né? Incluir Rio Branco em uma área de fronteira. Caso isso aconteça, o que é que muda? Muda o olhar, como você bem colocou aqui no início do programa. Primeiro, boa noite. Boa noite. Agradecer mais uma vez o espaço. Nós tivemos junto com o governador, acompanhando o governador na visita até o ministro, o nosso principal objetivo dentro da liberação de convênios que estão em andamento, em execução no Ministério da Justiça, para que a gente liberasse o recurso, são convênios da ordem de 8 milhões. O principal ponto da reunião era fazer com que o Ministério da Justiça compreendesse e reconhecesse Rio Branco como uma área de fronteira. Isso para a gente era muito importante, porque a gente tem a compreensão e o próprio Ministério da Integração compreende que aqueles municípios que estão até 150 quilômetros da fronteira são área de fronteira. Então essa sensibilização foi feita com o ministro entendeu dessa forma, nós fizemos o encaminhamento protocolado, o documento, ele já está dando o despacho, e isso muda o olhar, porque a partir de Rio Branco sendo reconhecido como área de fronteira, a gente pode alocar recursos do ENAFRON, da Estratégia Nacional de Fronteira, não só para os municípios, os 17 municípios de fronteira, mas também para a capital, que é o principal ponto, vamos dizer assim, sensível no que diz respeito à segurança pública. Então nós passamos a fazer com que recursos sejam endereçados para que a gente fortaleça do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de infraestrutura e viatura, colete, armamento e de pessoal, porque a gente passa a poder fazer uso da própria Força Nacional, auxiliando a Polícia Militar na prevenção de crimes. Porque na prática Rio Branco já é área de fronteira, né? A gente tem aqui um fluxo de turistas, fluxo migratório, enfim, isso tudo influencia na segurança pública. Mas legalmente, o que muda? É preciso apenas um despacho do ministro ou depende de alguma portaria, algo dessa natureza? Não, depende do reconhecimento do Ministério da Justiça, depende de um despacho autorizativo dizendo que Rio Branco está sim, de acordo com o que determina a própria Constituição Federal, que é 150 quilômetros de outro país, área de fronteira. E uma vez esse despacho estando autorizado, havendo esse despacho positivo, ele já disse, inclusive, para a gente fazer as mudanças dos planos de trabalho daqueles convênios que estão em execução, para que a gente já reconheça Rio Branco, porque ele está já fazendo isso através de medida administrativa lá. Esses convênios que o senhor citou, nesse valor de 8 milhões, em que fase estão de liberação? Fase de liberação só. Fase de liberação. Todos já estão empenhados e a gente tem um prazo para execução até o final do ano, daí a necessidade da gente correr. Já estamos com todos eles empenhados, aguardamos somente a liberação do Ministério da Justiça para que a gente já possa fazer uso dos equipamentos, fazer aquisição dos equipamentos. E nesse sentido o ministro se comprometeu em fazer já a apreciação de um a um. Nós tratamos individualmente, temos, por exemplo, situações lá do PROERD, temos situação de fortalecimento da Polícia Militar e da Polícia Civil. Isso tudo dentro do ENAFRON. Então isso faz com que a gente realoque algumas situações para Rio Branco, sem se descuidar, obviamente, dos municípios que estão mais próximos da fronteira. Agora, Rio Branco é o ponto mais sensível para nós. Nós temos 80% da criminalidade concentrada em Rio Branco. Uma demanda que sempre vem à tona é com relação à atenção para os municípios do interior. Não esses aqui da área de fronteira, mas eu digo das regiões isoladas e do Vale do Juruá. Como é que está esse trabalho no interior? A gente sempre tem uma atenção também para esses municípios, porque são 17 municípios de fronteira. Nosso trabalho intensivo e forte fez com que nos primeiros 6 meses agora desse ano a gente não tivesse nenhum homicídio, por exemplo, em Brasileia, em Epitaciolândia, lá na área do Juruá, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, em Assis Brasil, nos primeiros 6 meses nós não tivemos. Isso é graças à atenção, colocar os homens na terra, distribuir os homens no terreno, a exemplo da Força Nacional, fortalecendo algumas ações preventivas para que a gente não tivesse a criminalidade lá. Mas a gente precisa esclarecer e deixar claro
que no que diz respeito ao tráfico de drogas, embora a gente compreenda e tenha que ter um olhar para todo o território, o tráfico e o grande tráfico, e a pessoa que se beneficia do dinheiro ilícito do tráfico, ela busca sempre infraestrutura. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que o grosso do tráfico, ele acaba vindo do Alto e do Baixo Acre. Isso é a nossa inteligência maior que aponta. contingente populacional também, né? Isso acaba, a nossa inteligência nos aponta nesse sentido. Então a gente dá uma atenção para todos, mas a gente concentra situações específicas naquilo em que o volume é maior. Porque, veja, Rogério, uma coisa é você vir pela Serra do Divisor com a mochila nas costas, trazendo 2 quilos, 3 quilos. E a outra coisa é você trazer um carregamento grande dentro de uma infraestrutura de rodovia que você tem totalmente posta para trazer geralmente até... o criminoso procura facilidade, né? Exatamente. O caso típico é o ladrão. O ladrão, ele verifica lá 2, 3 casas. A que tiver mais fácil é que ele vai entrar. Se não tiver ofendículas, ele vai... E por falar nisso, secretário, eu, como cidadão, tenho percebido o seguinte: mais polícia na rua. Ronda policial, abordagens, nenhuma observação técnica, até porque eu sou leigo, mas o que eu vejo nas ruas, cruzo com a polícia, enfim. É uma determinação da Secretaria de Segurança? É uma necessidade? Qual é a estratégia? A orientação é que a gente faça o maior número de abordagens. Só para a gente ter uma ideia, nós tivemos nesses primeiros 6 meses do ano 371 armas de fogo tiradas de circulação, porque nós aumentamos e reforçamos a abordagem. Essa é a diretriz, essa é a orientação. Tirando a arma de fogo de circulação, a gente reduz o homicídio e reduz o roubo. Então nós estamos fortalecendo e muito a abordagem. A motocicleta, a situação de ciclista, tem situações específicas que a gente verifica que há suspeita, então, em havendo suspeita, imediatamente é feita a abordagem. O ano passado, para que a gente não fique um número sem comparativo, a gente fala de 371 armas de fogo tiradas de circulação em 6 meses, o ano passado, o ano inteiro, nós tiramos de circulação 240. O ano inteiro nós tiramos 240. Só nesses 6 meses nós tiramos 371. De onde é que vem tanta arma? A arma, ela vem do próprio território nacional, contrabandeada do próprio território nacional. A maioria das armas que circulam no país são nacionais. Porque essa arma saiu da fábrica, saiu da loja. Quando que ela passa a ser ilegal? Ocorre furto, ocorre situação de subtração de arma de vigilante, ocorre situações inúmeras, pode vir da fronteira, inúmeras situações. E não por acaso, o Gabinete de Gestão Integrada Estadual, que é o GGIE, criou uma câmara temática em que ele trata somente de arma de fogo. E nesse sentido, o Exército participa, a Polícia Federal participa, que é quem dá o porte de arma. Durante um período, nós tivemos um número grande de porte caçador. Isso é importante, porque é cultural na nossa região, é necessário que aquela pessoa que depende do sustento da família para caçar tenha aquele porte de arma, mas em algumas situações a gente verificou que essa arma, esse porte caçador, acabou sendo desvirtuado e sendo usado por pessoas que foram praticar crime. Então a gente está fazendo um acompanhamento mais próximo, com a ajuda da Polícia Federal, com a ajuda do Exército Brasileiro e das Forças de Segurança do Estado. Centro Integrado de Comando de Controle, é um projeto da Secretaria. Como é que está o andamento? Nós devemos ser o primeiro estado do Brasil, que não foi sede de Copa do Mundo, a ter o Centro de Comando e Controle. O que é isso, para que a gente seja bastante didático? Essa é uma diretriz do Ministério da Justiça e nós vamos ter o CIOSP aumentado. Nós vamos ter lá todas as forças de segurança compondo esse Centro de Comando e Controle. A ideia é que até o final de 2016 a gente esteja com isso funcionando. E mais do que isso, nós vamos ter policiais 24 horas ali dentro, atendendo a todas as ocorrências, mas o diferencial é que nós vamos ter, se Deus quiser, mais de 7.000 câmeras, que é o olhar oculto do Estado Polícia, vigiando a cidade de Rio Branco. Na Idade Média, como é que se fazia a segurança das cidades, dos castelos? Você botava torre, você botava fosso em volta. Aqui a ideia é que a gente crie um grande cinturão, através de câmeras em vários locais, do público ao privado. Nada impede que um grande supermercado, uma rede de supermercado que tenha lá suas câmeras e que queiram trazer para dentro do Centro de Comando e Controle para que a gente tenha o olhar sobre aquilo ali 24 horas, esteja funcionando. Então, mas isso não fica uma invasão muito grande do Estado, a vida, a privacidade do cidadão? Isso não é uma imposição, isso é um direito. Ele pode colocar ou não. É claro que naquelas situações em que você tem
a intimidade, ninguém vai estar colocando dentro de uma casa. Nós vamos estar colocando em vias públicas, em locais estratégicos, que são pontos específicos, uma quadra de esporte, um local em que a gente tem coesão social, por exemplo, dentro do Taquari, onde a gente verifica que naquele são hotspots, que são os pontos quentes. Isso é colocado essas câmeras em pontos específicos. É claro que uma empresa, por exemplo, que venha colocar e que diga, eu quero colocar a minha câmera aí para que vocês fiquem 24 horas observando o movimento. É claro que nós não vamos colocar dentro da própria empresa em que não afete a segurança orgânica dele mesmo, ou que fique monitorando o servidor ali dentro, se assim ele quiser. Mas um olhar oculto do Estado olhando e verificando a via, numa via pública que a gente pode ocorrer um assalto, um furto, então eu acho que é interessante nesse aspecto. Secretário, essa semana teve aí uma polêmica envolvendo os vigilantes lá do Hospital das Clínicas. Teve um episódio de violência, uma turma que entrou lá e assaltou, etc. E aí os vigilantes protestaram pedindo segurança, quer dizer, o pessoal da segurança pedindo segurança, o que acabou gerando até piadas e chacotas, etc. Esse caso, o senhor acompanhou de perto, esse pessoal já foi identificado, alguma coisa vai ser feita para aumentar a segurança ali no hospital? Olha, primeiro é bom que se diga que o fato que ocorreu dentro do HC é um fato em que a Polícia Militar chegou rapidamente ao local, evitou que ocorresse o assalto. Era uma situação de uma quadrilha, de uma organização criminosa que foi assaltar ao caixa eletrônico dentro do Hospital das Clínicas. A polícia chegou rapidamente no local, fez a prisão de um deles. A investigação da Polícia Civil está muito adiantada, nós já temos pessoas identificadas, acreditamos que nós vamos estar prendendo essa pessoa rapidamente. Agora, a conversa que foi feita com o Sindicato dos Vigilantes, com o próprio Sindicato dos Médicos, foi num sentido de explicar para eles como é que funciona algumas questões de natureza conceitual. Penso que houve confusão do ponto de vista conceitual. Nós chegamos a um bom entendimento. Claro que temos que evoluir com relação a alguns aspectos. Nos colocamos à disposição para colocar e fazer junto com eles um plano de segurança ali para dentro. Vamos fortalecer as rondas internamente, isso está acertado com a própria Polícia Militar, as rondas vão ser fortalecidas no ambiente do HC, é um local muito grande e estamos em tratativas. Aí sim, talvez a gente tenha que fortalecer, e aí é uma situação que vai ser discutida com a própria Secretaria de Saúde, fortalecer o número de vigilantes no local, porque é uma questão mais patrimonial. Eu, inclusive, estou agendando uma reunião com o superintendente do Banco do Brasil, para que a gente possa discutir a questão dos caixas eletrônicos. Nós compreendemos que nesse particular de segurança patrimonial, é uma segurança mais privada do que segurança exatamente. Pública. E tem chamado a atenção o número de caixas eletrônicos que são alvo de ladrões e o banco, ele lucra com aquilo ali. Então é uma atividade comercial e, de fato, a segurança compete à instituição, que é quem mais ganha instalando um caixa eletrônico em algum lugar. E isso ficar a cargo unicamente do poder público, eu acho que é injusto, né? Eu acho que tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ver os locais onde é colocado. Alguns locais até não me parece razoável, do ponto de vista estratégico de segurança orgânica, não me parece razoável. Mas é uma situação que tem que ser debatida, tem que ser discutida. Com o superintendente nós vamos estar discutindo algumas questões. Eu só acho que tem locais específicos em que tem que ser reforçado sim a segurança privada, porque é patrimonial. Eu não posso dispor da força da segurança pública, tirando, por exemplo, de um bairro como um Taquari, ou um outro bairro que necessita mais desse policiamento ostensivo, como você bem colocou aqui, fortalecendo as abordagens, tirando de circulação arma de fogo, para colocar e fazer a segurança patrimonial. Então, são discussões conceituais que a gente tem que sentar, conversar e tentar fortalecer. Para a gente encerrar, secretário, tem uma iniciativa da Secretaria que eu reputo como muito interessante e eficiente, que é evitar crimes maiores solucionando conflitos menores. Briga de vizinho, rixa de alguém que se desentendeu com alguém. E como é que está funcionando esse projeto? Olha, nós criamos o projeto Pacificar, que é um núcleo de mediação e conciliação de conflitos. Isso segue uma diretriz do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça. Então nós já tivemos mais de 60 casos composto, mediado dentro daquele ambiente lá. É fazer com que aquele pequeno incidente, aquela briga de vizinho, aquele som alto, aquela situação que está perturbando na localidade, seja trazida para a delegacia para que evite que aquele mal, que naquele momento é menor, evolua para um mal maior, para uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave e até uma tentativa de homicídio. Então nós estamos com essa política estadual de segurança pública e a ideia é que esse núcleo seja estendido para todas as delegacias
da capital no primeiro momento, no segundo momento para o interior. Isso não ocupa também o judiciário, né? Isso procura diminuir a cultura do litígio. Então tudo a gente quer, e a gente tem a cultura do litígio impregnada na gente. Tudo que a gente quer é judicializar. A gente olha, opa, tem uma briga aqui, vamos levar para a justiça, vou denunciar, vou dar queixa, como diz lá no bairro. Então a ideia é que a gente faça a composição já no âmbito da própria daquele núcleo lá. No âmbito do núcleo, e daquela forma a gente deixa de criar a cultura do litígio, deixa de abarrotar o próprio judiciário e as delegacias com pequenas coisas que podem ser resolvidas de maneira muito simples. Então isso é uma política de Estado, e a gente vai fortalecer ela em todos os municípios e no primeiro momento em todas as delegacias da capital. Muito bem, conversei aqui com o secretário estadual de Segurança Pública, o doutor Emilson Farias. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, Rogério, sempre um prazer. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Fica aí, hein?